Amém, irmãos? Graça e paz. A gente vai dar continuidade à nossa reflexão no livro de Provérbios. A gente está num tema chamado Sabedoria para a Vida. Falamos aqui já há 2 semanas sobre esse livro, alguns trechos desse livro. Capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que nesse momento o teu Espírito venha conduzir esses breves minutos que passaremos aqui na reflexão da tua palavra. Que ele encontre em nós sempre uma boa terra que recebe essa semente, Deus, e que frutifica, Pai, porque vai trilhar a sua vida dentro da tua soberana vontade. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, mais ou menos uns 10 anos atrás, uma música gospel, ela ficou tão conhecida que ela foi além dessa esfera gospel, chegou até a tocar numa novela da Globo. É uma canção da Aline Barros, e um trechinho dessa canção falava assim: faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. E nessa canção a gente percebe que ela traz uma ideia de que, de alguma forma, Deus tem algum compromisso com os nossos sonhos, com os nossos projetos. É como se a conversão a Cristo, ela enfatizasse apenas a nossa vida devocional, a nossa vida no culto, a nossa oração, a meditação na palavra, e não todas as áreas da vida. E aí é como se Deus tivesse aí um compromisso, a partir do momento que eu me converto, de satisfazer os desejos do meu coração. Então, ela estão tentando ver meus sonhos cancelados. Aí ela vai dizer: então remove a minha pedra. Na verdade, no texto, Jesus manda remover, né? Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Ou seja, sonhos que estão adormecidos, Deus teria aí, então, esse compromisso de realizá-los. Agora, curioso é que quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que muitas vezes não são as circunstâncias, os homens que vêm contra os nossos sonhos, que jogam areia nos nossos sonhos. Às vezes o próprio Deus é quem joga areia no nosso sonho. Pensa comigo, Pedro e André eram sócios de Tiago e João. Os 4 tinham uma sociedade no ramo da pesca. E se você é empresário, evidentemente a sua ambição, o seu sonho é ser bem sucedido, é ser um empresário de sucesso. E no entanto o texto sagrado diz que Jesus disse: sigam-me, de agora em diante farei vocês pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. O próprio Jesus é quem cancelou os sonhos de Pedro, André, Tiago e João. Por quê? Porque Deus não tem compromisso em realizar o nosso sonho. Deus não tem compromisso em satisfazer os desejos do nosso coração. Deus tem compromisso com a vontade dEle. A palavra dEle é quem sempre vai prevalecer na nossa vida, deve prevalecer na nossa vida. Essa ideia, ela carrega exatamente essas falácias que a gente ouve na teologia do coaching, que nada mais é do que uma roupagem nova para a velha teologia da prosperidade, que vê o cristão como alguém em que Deus vai encher de bênçãos, de dádivas, de tudo aquilo que o coração dele almeja, de tudo aquilo que os olhos dele desejam. É como se a gente tivesse uma espécie de barganha com Deus, onde a gente faz aí a nossa parte, obedece, e aí Deus imediatamente se vê comprometido em satisfazer os desejos do nosso coração. Essa teologia do coaching, que nada mais é, como eu falei, do que uma roupagem para a velha teologia da prosperidade, ela entrou fortemente nas igrejas dos anos 90 e 2000. Até nas igrejas que não são oriundas do neopentecostalismo,
essa ideia estava lá no imaginário, estava nas canções, e esses trechos, esses clichês também que a gente vai abraçando, de certa forma vão modelando o imaginário da maioria dos cristãos no Brasil, e a gente crê que o Evangelho é isso. Eu me rendi a Deus, agora eu obedeço, e Ele vai abençoar todos os caprichos do meu coração. Mas a gente vê que não é assim que funciona. E esse texto ressalta para nós pelo menos 4 verdades sobre esse aspecto. Eu queria falar rapidamente com vocês sobre ela. Primeiro, que o texto deixa claro no versículo 1, é que o Senhor concede a resposta. O homem planeja no seu coração, mas a resposta, ela vem de Deus. Ou seja, a palavra final pertence a Deus, não a nós. Se tem uma verdade que tem que acelerar o nosso coração, meus irmãos, é que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. Deus continua sentado no alto e sublime trono, reinando e governando sobre a história. João fala assim: Ele tem a nossa vida, a história da redenção, na sua mão direita. O livro selado, quem está falando? Deus controla a história, nada escapa às suas mãos. O simbolismo de João do livro está querendo dizer isso para nós. A visão de Deus no trono, com o livro na mão, é: Ele tem o controle da tua vida e da minha vida. Nada escapa na mão direita de Deus, daquele que está sentado no trono. Ele tira reis, governantes, Ele coloca governantes. Toda a história passará, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Essa verdade tem que estar entranhada na nossa alma, no nosso coração. Eu planejo, mas a resposta, a palavra final, sempre é de Deus, sempre pertence a Ele. É por isso que Tiago vai dizer no capítulo 4, que alguns presunçosos dizem: vamos fazer esse e aquele negócio em tal cidade. Antes de dizer isso, eles devem dizer: se Deus assim permitir, eu irei para tal cidade, farei negócio, se Deus permitir. Quem Tiago vai dizer? Porque o que é a nossa vida? A nossa vida é como uma neblina, é como um vapor. Você não tem o controle de nada, de absolutamente nada. Você não sabe de nada sobre o dia de amanhã. Você não tem o controle de nada. A palavra final é de Deus. Acho que eu já relatei aqui um tio meu contando a história de um amigo que falou sobre o pai que vivia numa ambição gigantesca de ter uma casa dos sonhos na praia, trabalhou a vida inteira para isso, ficava enfurnado naquilo, tudo era para esse projeto, não via os filhos, não tinha tempo com a família, porque o coração dele, e é assim que funciona mesmo, né? A gente é capturado nossa atenção por algo, desperta em nós um desejo, e aquilo vira o nosso foco, e aquilo que virou o nosso foco, a gente vai perseverar, e aquilo vai modelar a nossa vida, que vai virar hábito. O hábito daquele cara mostrava onde estava o foco dele, a casa. Ele disse que quando finalmente acabou a casa, desfrutou um ano daquela casa com a família, o Natal, o Ano Novo. No ano seguinte, o cara foi nos dias anteriores às festas, entrou na casa, fechou a porta, deu 3 passos, teve um infarto fulminante. A família foi contar dias depois. O que ele lutou, o foco, desfrutou o que? Um ano, final de ano. Por quê? Porque a gente não tem o controle. É por isso que o nosso foco tem que estar em coisas eternas. Isso, essa verdade que Deus reina, que é a palavra final, tem que fazer com que a gente evite a presunção, por exemplo, de Babel. Vamos construir uma torre que alcance os céus. Vai ter o pessoal sem terra, o pessoal sem céu ali, né? Vamos construir uma torre que chegue aos céus e tornar o nosso nome famoso sobre toda a terra. Aí Deus vem, não vai ser isso não. Vai lá, confunde as línguas e não tem nada, não vai prevalecer nada disso. É evitar aquela soberba do coração dos homens dos dias de Ló e dos dias de Noé. Qual que é o pecado desses homens? Olha, eles viviam a vida cotidiana sem que Deus fizesse a menor relevância para eles, sem que a ideia de Deus, os princípios não tivessem valor algum para eles. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam. Não tem nada de pecado nisso. Não é isso que é o pecado. Comer, beber, Jesus comia e bebia.
Casada em casamento, Jesus foi numa festa de casamento, o primeiro milagre foi lá. Comprava, vendia, olha, Jesus era carpinteiro, envolvia comprar e vender. Qual que é o pecado? O pecado são coisas típicas do dia a dia, de uma sociedade qualquer em toda a história humana, mas Deus não fazia a menor diferença para eles ali. Por isso que Deus removeu. A presunção encheu o coração daquele povo. E por que encheu o coração daquele povo? Ora, porque esqueceram que o Senhor tem a palavra final na nossa vida. O homem planeja no seu coração os planos, mas do Senhor procede a resposta da língua. Se tem uma verdade que tem que ficar entranhada na nossa vida, é essa: Deus governa a história, Ele tem o controle final. Não viva de maneira indiferente a essa verdade, porque se você e eu vivermos de maneira indiferente a essa verdade, você pode ter certeza que a gente vai quebrar a cara uma hora. A gente vai se deparar com ela em qualquer momento da nossa caminhada, como o povo de Sodoma e Gomorra teve que enfrentar essa verdade, já achando que tem o controle de tudo, viu Deus destruir aquela cidade. De Babel, conseguindo ter um começo de êxito para os seus projetos, ver Deus chegar lá e destruir aquele projeto. A palavra final é de Deus, até nos planos menores, como Pedro, que eu falei, Tiago, João e André. E Jesus chegar e falar assim: teu sonho legal você fez aí, mas não é isso que eu tenho para você. De hoje em diante você vai pescar homens. Ele jogou areia no sonho dele. Às vezes Deus vai jogar areia no teu sonho. Às vezes eu acho que praticamente no sonho de todo mundo. Não sei se te falaram isso quando você se batizou. Talvez você não percebeu, mas Deus não tem compromisso com o sonho não, gente. Deus tem compromisso com a vontade dele. E aí a gente vai perceber porque se realiza na nossa vida. É quando a gente capta o coração dele. Mas às vezes a gente pensa que é isso. Não, Deus, abençoa aqui, estou fazendo um projeto, põe a tua mão. Não, Deus não tem compromisso com isso, com nada disso. A maioria das vezes Ele vai jogar areia no nosso sonho, Ele vai destruir os nossos sonhos. Então o Senhor tem a palavra final, o Senhor concede a resposta. Segunda verdade que o texto fala aí, o Senhor avalia o coração. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. O Senhor conhece o que está no íntimo do coração do homem. O Senhor conhece as motivações mais profundas do nosso coração. Você está fazendo plano, mas Deus sabe o que de fato está no teu coração. Deus sonda e vê aonde está o nosso foco. Deus sabe as razões de por que você está procurando tal coisa, você está fazendo tal coisa. Ele sabe, não precisa do homem dizer, porque como o texto de João diz, Jesus sabe muito bem o que se passa no coração do homem. A nossa visão que é parcial, a nossa visão que é limitada, a nossa visão é como a de Samuel, quando o homem vê a aparência. Samuel, você está vendo a aparência, eu vejo o coração. O que Deus está dizendo para Samuel? Não é que Deus não se preocupa com o externo. Muita gente acha que é isso que Deus está falando. Deus não está preocupado com o exterior, só com o meu coração. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo, minhas regras. Não é isso que está falando lá. Deus está dizendo que a visão de Samuel era parcial. E por quê? Porque ele está escolhendo o rei, vai ungir um rei, o próximo rei. Qual que é a referência de Samuel? O padrão rei na cabeça de Samuel é Saul, que é o único rei que tinha. Por que Saul se destacou? Diz que os mais altos em Israel chegavam nos ombros de Saul. O padrão de Samuel é Saul. Então ele chega na casa de Jessé e ele vê logo Eliabe e fala: com certeza é esse. O cara é alto, é grande, é esse que Deus vai escolher para ser rei. E aí Deus vai dizer: olha, você está vendo apenas a aparência, não é assim que eu enxergo. A tua visão, Samuel, está sendo parcial, a sua visão está sendo limitada. A minha visão é plena, é integral. Eu vejo o coração. Por quê? Deus estava vendo, sondando o coração do jovenzinho lá, do caçulinha chamado Davi, que era muito mais corajoso que Eliabe. Porque quando o gigante estava desafiando todo o exército de Israel, Eliabe, como todos os outros, tremia a cada desafio que Golias fazia. E o jovem Davi, no máximo, sabia manipular bem lá a funda. O que esse cara está falando? Quem é esse incircunciso?
para desafiar o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai e vence. E a ideia lá é que, como Israel tremia e não conseguia vencer, nós não vencemos. A gente precisa de alguém vencendo no nosso lugar. Então Davi prefigurava o próprio Cristo ali. Um anúncio do Evangelho, o próprio Evangelho ali, falando que Cristo faria em nosso lugar, venceria no nosso lugar. Mas Deus conhecia o coração desse homem. Deus conhece o íntimo. E meus irmãos, é exatamente esse um dos motivos, uma das razões para nós casados valorizarmos acima de tudo a nossa esposa, as nossas esposas, e elas valorizarem os seus maridos. Porque pensa, eu já falei aqui, o Tim Keller diz assim: o nosso maior medo é ser conhecido e ser desprezado. Vai saber quem eu sou, vai conhecer as minhas vulnerabilidades, os meus defeitos, vai me abandonar. Vai saber quem eu sou no interior, no dia a dia, vai me abandonar. Esse é o nosso pânico, o nosso medo, ser conhecido e ser desprezado. Mas também a gente não quer uma relação superficial que nos aceita, não sabe quem a gente é direito. Em Deus a gente é totalmente conhecido e mesmo assim amado. E não tem uma relação que mais se aproxima desse ideal divino, que conhece todo o nosso pecado, conhece as nossas mazelas, conhece aquilo que a gente esconde dos outros no coração, e mesmo assim nos acolheu em Cristo Jesus. Não tem algo mais próximo do que isso na relação humana do que o casamento. Porque a gente não consegue enganar cônjuge. A gente engana os nossos irmãos aqui, a gente engana os pastores, mas não engana a esposa, não engana a marido. Em casa a gente é vulnerável, conhece os seus defeitos, quem você é de fato. Porque às vezes as pessoas só conhecem aquilo que a gente passa, a imagem que a gente passa, a imagem que a gente transmite na igreja, nos lugares. Aí a pessoa conhece aquela imagem, o Levi legal, bacana. Não conhece o Levi estressado, Levi bravo. Conhece o Levi legalzão. Então as pessoas conhecem a nossa imagem muitas vezes. No casamento não, está lá, está escancarado quem nós somos. E mesmo assim você tem uma esposa que decidiu te amar, você tem um marido que decidiu te aceitar. Não tem motivo maior que você valorizar o teu casamento que esse. A relação que mais se aproxima dessa relação com Deus é do casamento. Deus sabe o pecador que nós somos, miseráveis, não vale nada. Ele te amou em Cristo Jesus. E a Bíblia diz ainda que nada te separa desse amor. Nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Não tem demônio que te arranca dos braços de Deus em Cristo Jesus. Não tem nada que tira disso. Paulo está querendo falar lá em Romanos 8, para você ter certeza de que se Deus te abraçou, nada vai tirar você dos braços dele. Mas eu não valho nada, sou um pecador miserável, eu me rendi a Cristo, mas olha, eu pequei ontem, eu caio, vira e mexe, eu erro o alvo. Não tem problema, o sacrifício de Cristo, ele vale para os pecados que você vai cometer até o dia da tua morte, não é até o dia do batismo, até o dia da morte. Porque senão não é graça, senão é esforço humano. A graça é isso. Eu sei que eu não consigo cumprir a justiça da lei, então eu confio no mérito de Jesus e imediatamente eu me torno justificado aos olhos de Deus. Sou aprovado, sou acolhido. Olha que amor que é esse. Nem as muitas águas podem afogar esse amor. E o casamento parece muito com isso. Porque às vezes na relação na escola, a relação em universidade, a relação em trabalho, às vezes até na igreja, quando a gente fica vulnerável, aí vem o teu pecado, aí sempre tem aquele irmão presunçoso que, misericórdia, irmão, misericórdia, moralista, legalista, que ao invés de orar por você e te ajudar, te julga e te joga mais para baixo. O casamento não, olha, vamos tentar mudar essa situação, vamos orar, continua do seu lado, valoriza a tua esposa, valoriza o teu marido, porque ele lembra muito o coração do próprio Deus. Essa relação é que mais se aproxima da relação com Deus. Deus conhece o que está no íntimo do nosso coração. Tem muito projeto que não vai para frente porque Deus pesa o coração. Deus sabe o que está lá no fundo da nossa alma.
Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe que muitas vezes, mesmo, às vezes nem você percebeu que a tua motivação não é pura, não está alinhada a Deus. Pode ver, muitas vezes você, quando se sente injustiçado pelo mundo, né? Quantas vezes você está vendo, minha vida não está indo adiante, não estou vendo progresso, mas daqui a pouco você começa a desabafar com Deus, aí você ora. Aí quem que nunca que passou no coração, tanta gente não vale nada, tudo dá certo, pronto, já está sendo um cara que não está alinhado ao coração de Deus, já está com o coração equivocado, que você está colocando o injusto lá. E quem é você? Desde quando você é justo? A não ser pela graça de Deus, a não ser pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quem é você para se comparar com você? Se não é a graça, gente, não é nada. Se não é a misericórdia divina, eu não sou nada. Então, quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já, tudo dá certo, um monte de gente errada, tudo errado, dá certo, ai Deus, pronto, já mostrou que o coração está alinhado a Ele. O Senhor avalia o coração. Terceira verdade, a mais importante aqui: o Senhor deve controlar os teus planos. O Senhor deve controlar a tua vida e a minha vida. Consagre ao Senhor, olha o texto aí, versículo 3: confia no Senhor nas tuas obras, consagre os teus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos. A paráfrase do Eugene Peterson, a mensagem diz assim: entregue o comando do teu trabalho ao Eterno. Entregue ao Eterno o comando do teu trabalho. Porque, como eu falei, Deus tem compromisso com a vontade dele. A vida cristã, ela não é sobre nós, meus irmãos. Ela não gira em torno da nossa vida. A vida cristã tem a ver com Deus. Jesus é o centro da história humana. Tudo vai convergir em Cristo Jesus. Efésios 1:10 assim: o plano de Deus é fazer congregar na pessoa de Jesus todas as coisas nos céus e na terra. Não tem nada que não venha convergir em Cristo. Apocalipse 19:10 diz assim: Cristo é o espírito da profecia, é a essência da profecia. Tudo gira em torno de Jesus e não do Levi, não do Adriano, não do Rodrigo. Gira em torno de Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, um dos capítulos mais debatidos pelo cristianismo é Romanos 9, 10 e 11, certo? Que lá Paulo fala da eleição, da soberania divina, que Deus amou Jacó e desprezou Esaú. E a maioria da dificuldade de entender essa verdade, de que hora que Paulo fala: quem você é, criatura, para falar porque me fizeste assim, que Deus faz barros para honra e outros para desonra. E aí a gente fica questionando Deus. A dificuldade de entender esses 3 capítulos é exatamente porque a gente não entende o plano de fundo de Romanos 9, 10 e 11. Se você olhar depois na sua casa, você vai ver que ela começa e termina com uma expressão que a gente chama de doxologia, que é palavra de louvor. Ele começa exaltando a Cristo e no final ele exalta de novo a Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo é sobre Cristo Jesus. Tudo é sobre a pessoa de Jesus, é sobre o Logos de Deus, o Verbo encarnado. Não é sobre nós. Se a gente entende que tem a ver com a glória de Cristo, a gente descansa até nesses capítulos que vão entrar em coisas que a gente não entende totalmente, só entende parcialmente. Porque a Bíblia fala tanto de uma coisa como de outra, tanto de eleição e soberania, como de responsabilidade humana. A gente nunca vai entender isso totalmente. Como eu já falei aqui, outras doutrinas cristãs, como a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você entende isso? 3 pessoas de um Deus? Amém. Mas você entende totalmente? Não. Totalmente não. Eu entendo que são 3 pessoas de um Deus. Cristo é totalmente humano e totalmente divino. Eu entendo até porque eu defendo que ele é totalmente humano e divino. Porque como humano ele representa a gente que pecou contra Deus. Tem que ser alguém da humanidade para representar o homem. Como divino, ele cumpriu a justiça, as exigências, ele pagou uma dívida que era eterna, então tinha que ser eterno. Ele ressuscitou dos mortos, que era Deus. Agora eu entendo totalmente isso? De jeito nenhum.
foge à minha razão limitada, afetada pelo pecado. E a mesma coisa é a salvação. A Bíblia diz assim: vinde, né? Jesus, os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, mas ao mesmo tempo, ninguém vem a mim se o Pai não o atrai. Você foi, aí você acha, não, eu fui, porque eu quis ir até Deus. Mas na hora que você chega, você surpreende, você foi porque Deus te cativou, porque Deus te escolheu, você foi eleito por Ele. Ele desprezou Esaú e amou Jacó antes de fazer qualquer coisa. Ela estava lá no ventre, porque dessa massa humana que tinha caído, ele decidiu manifestar sua misericórdia sobre alguns. Mas eu entendo esse texto, por mais que ele aponta para verdades ainda que estão encobertas da nossa frágil razão, quando eu entendo que tudo gira em torno da glória de Deus, porque no final ele vai ser glorificado. Olha que o reformador Abraham Kuyper fala: não é Deus que existe por causa de sua criação, a criação existe por causa de Deus, pois como diz a Escritura, Ele tem criado todas as coisas para si mesmo. O ponto de partida de todo motivo na religião é Deus e não o homem. É o homem o instrumento e o meio. Somente Deus é o alvo aqui, o ponto de partida e o ponto de chegada, a fonte da qual as águas fluem e ao mesmo tempo o oceano para qual elas finalmente retornam. Ser religioso é abandonar o propósito mais alto de nossa existência. E por outro lado, não cobiçar outra existência senão a vivida para Deus, não ansiar por nada exceto a vontade de Deus, e estar totalmente absorvido na glória do nome do Senhor. Isto é a essência e o cerne de toda a verdadeira religião. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a tripla petição que dá expressão à verdadeira religião. Nossa senha deve ser: buscar em primeiro o reino de Deus, e depois disso pense nas suas próprias necessidades. Primeiro permanece a confissão da absoluta soberania do Deus Trino, pois dele, através dele e para ele são todas as coisas. A religião cristã é isso. A religião humana gira em torno do homem. Porque qual que é a definição da religião dos homens? É você sempre fazer alguma coisa para obter o favor de Deus. É assim que funciona toda a religião. Então lá, o islâmico acha que se ele tiver boas práticas, no final vai pesar na balança as coisas boas e as ruins. O que pesar, ele vai para o paraíso ou vai ser condenado. O espiritismo faz um monte de boas obras para tentar ser justificado. Justificar não, para ir aperfeiçoando, porque para eles, né, existem várias chances na reencarnação. Às vezes o evangélico faz isso também. Vem oferta que Deus vai te abençoar, faça que Deus vai te abençoar. Você sempre está fazendo, se esforçando. O catolicismo muitas vezes professa isso. Mas o que o evangelho faz? Como é que eu sou justificado? O que eu tenho que fazer? Senhor, o que faremos então? Creia e viverás. O que você precisa fazer? Creia na justiça do Filho de Deus. O evangelho é graça. Por isso que é boa notícia. Por isso que é boa notícia. Porque a religião está sempre falando: se esforce para alcançar. O evangelho fala: creia para viver. Que boa notícia melhor do que essa? Isso é boa nova. Isso é boa notícia. Tem um pensador brasileiro que fala que a religião, ela nasce em Caim e Abel. Porque até então, Adão e Eva, eles tinham uma relação plena com Deus no Éden. Depois da queda são expulsos, aí começa a se invocar o nome do Senhor. E aí ele fala que vai nascer dois tipos de religião em Caim e Abel. Primeiro, a religião das boas obras, porque Caim traz tudo aquilo que ele plantou, todo o esforço do seu trabalho, ele cultivou a terra, ele traz isso e apresenta para Deus para ser justificado. E Abel mata um novilho, o sangue é derramado. Ele está apontando pela fé para a necessidade de um substituto entre Deus e ele. Ele precisa de alguém para intermediar a relação com Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, a Bíblia fala. Ele pela fé está apontando para Jesus. Ele é justificado pela fé. Por isso que Hebreus 11 fala assim: pela fé Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim, porque ele foi crendo na justiça divina, crendo na provisão de Deus que apontava para Cristo, que
que foi decretado antes da fundação do mundo, porque tanto o Apocalipse como Pedro fala, o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou seja, o plano sobre Cristo foi feito antes da provisão, e Abel discerne isso, ele crê e coloca a fé nessa provisão de Deus. Então nasce dois tipos de religião: a do esforço e a da graça, da fé, que crê em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, terceira verdade que ele está falando: entrega o controle da tua vida e dos teus planos a Deus. Você quer ter sucesso? Então entrega o controle para Ele, entrega o plano para Ele, como essa parábola que eu citei. Entrega ao Eterno o comando do seu trabalho, dá direção para Deus. Conversão é isso. Tão diferente do que se pensa, não é eu orar no culto na igreja, orar na minha casa e no restante da minha vida Deus não tem nada a ver com isso. Porque isso aí não é conversão. Conversão é a tua vida totalmente alinhada à vontade de Deus. É você de fato entregar a direção para Ele. Deixa Deus conduzir para onde Ele quiser. E eu vou te falar, às vezes Ele vai levar a gente para um lugar que a gente não quer. Como Jonas. Eu quero você em Nínive. De jeito nenhum. E Deus nem está ali. A questão nem é tanto, também os ninivitas, mas é tratar o coração do profeta, que não quer perdoar, que tem ódio, que tem raiva. Deus vai levar ele para lá. Aí ele tem, não, eu vou usar o meu livre-arbítrio, fazer o que eu quero, Jonas, né? Pegou uma passagem, foi para Tarsis. Aí Deus fala, então tá bom. Vem tempestade, me joga no mar que vai acabar. Vem um peixe, engole ele e vai lá e joga ele onde? Em Nínive. Olha que livre-arbítrio que ele tem. Vou usar e fugir. Não, você vai para Nínive, porque a palavra final é minha. E eu tenho controle. Tudo bem que lá no ventre do peixe ele ora, né? Pede perdão, se arrepende. Tá bom, então volta lá para o plano original. É isso que é entregar o controle para Deus. E para finalizar, meus irmãos, o Senhor tem um propósito para tudo. Nada pode fugir aos seus decretos, nada pode frustrar os planos de Deus. Até o ímpio foi preparado para o juízo. O texto fala, lê lá comigo, versículo 4. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, para os fins de Deus. Até o ímpio para o dia do mal, para o dia do juízo, para o dia do castigo, para a desgraça, tem versão que fala. Até ele. Ou seja, Deus não é pego de surpresa nunca. Deus não fica improvisando, vixe, não deu certo o que eu queria fazer, eu vou improvisar aqui um plano. Não tem isso. Meu irmão, é decreto, não tem plano B. Eu vou mudar, agora eu vou alterar. Nossa, eu não contava com isso aí. Poxa, vocês me surpreenderam, eu vou ter que mudar tudo, fazer outro plano. Não, Deus não tem. Você acha que ele escreveu o livro da vida e foi passando em Rolex para cada não que ele ouvia, e foi remodelando o livro? Foi escrito antes da fundação do mundo, dos remidos, dos salvos. Na cabeça de muita gente, o cara saiu da fé, aí então Deus pôs Rolex lá e apagou o nome dele. Bom, assim, o livro foi escrito antes. Mas aqueles que congregaram e saíram do nosso meio e apostataram, nunca foram dos nossos. João fala, nunca foram dos nossos. Porque a visão que a gente tem que ter é da parábola do semeador. Tem semente que cai, o cara fica alegre com a palavra. Daqui a pouco esquece, o diabo bobo. Tem outro que, legal, parece converter o cara. Na hora que vem a provação, as dificuldades da vida, abandona, ou seja, não tem raiz. O outro cresceu no meio de espinho, foi sufocado porque ficou encantado com as vaidades da vida. Mas uma dos solos, a Bíblia diz, cresce e dá fruto. Esse aí é o que persevera até o fim, que vai até o fim crendo, não esmorece. Pode ter lá altos e baixos, crises que todo mundo tem, mas ele continua confessando e confiando no mérito de Jesus até o final da sua vida. Então Deus não é pego de surpresa, não. Deus não fica vou improvisar um negócio, não tem isso não. Até o ímpio para o dia do juízo. Então, assim, nesse sentido, tem responsabilidade humana? Evidente, esses caras se rebelam contra Deus, mas ao mesmo tempo não foge da soberania dele. Ele não estava desavisado sobre isso. Gente, o Agostinho de Hipona fala do Deus como o eterno agora. O Lewis até brinca, ele fala assim que a gente pensa que as nossas ações hoje
são mais importantes do que de amanhã, mais relevantes. Mas ele fala assim, mas Deus vive no eterno agora, como se fosse simultâneo, hoje ou amanhã, ele vai trabalhar nessa questão como o Agostinho trabalhava. É igual quando a gente olha e fala, como é que Deus responde todas as orações ao mesmo tempo? Aí o Luiz vai falar, o problema é você falar isso aí ao mesmo tempo. A gente fica igual o Jim Carrey do Todo-Poderoso, né? Que ele vai lá e põe em cima um computador para todas as orações, no outro dia todo mundo ganha na loteria. Não é assim. Aí o Lewis vai ilustrar da seguinte forma, ele fala, imagina lá uma história, a menina Mary estava lendo um livro e bateram na porta, aí ela foi lá e abriu. Aí ele fala, para Mary, que é a personagem, é imediato, bater na porta e abrir. Mas para o autor que está escrevendo, ele pode ter começado o livro dele, a história. Mary estava lendo um livro, e aí ele saiu com o cachorro para passear, ficou pensando na história que ele escreveu. 3 horas depois ele volta e põe, e bateu na porta. Então entre a Mary é imediato, mas entre o autor passaram-se 3 horas. Então ele usa essa ideia para a gente pensar num Deus que não está preso ao tempo, que passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa, ele é o eterno, ele está acima do tempo, né? Por mais difícil que seja para a gente entender isso, mas então converge responsabilidade humana e soberania, nada foge ao decreto dele. Agora, para nós, faz toda a diferença, como diz o mesmo Lewis, se você serve como Pedro ou como Judas Iscariotes. Lewis vai dizer assim, a vontade de Deus vai se realizar, mas faz diferença se você cumpre ela como Pedro ou como Judas Iscariotes. Porque Judas, esse aí é o filho da perdição, que tem a fazer de pressa. Jesus não está desavisado em nada, sabe tudo o que está acontecendo, tem um controle. Mas para nós faz diferença se você serve como um ou como outro. Então a última verdade, meus irmãos, o Senhor tem um propósito para tudo. Nada pode frustrar os planos dele. A resposta é dele. Ele conhece as motivações, pesa o nosso coração, ele requer o controle total da nossa vida, e no final o decreto dele vai prevalecer. Mas especificamente o que eu queria ressaltar, o verso 3, é esse chamado para a gente se render totalmente ao propósito divino. A Bíblia chama a gente para se entrega o controle ao eterno, até para orar, irmãos. O Espírito Santo intercede por nós. Daniel. Depois você fala. Depois a gente conversa. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque a gente não sabe orar como convém, a Bíblia fala. A gente não sabe orar, a gente ora como criança, a Bíblia fala. Aí o Espírito intercede por nós. Eu te falo, aonde o Espírito Santo de Deus está, você vai ver na Bíblia. Tem oração por unidade, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia. Tem oração de rendição plena, se possível afasta de mim esse cálice, contudo não feita a minha vontade, mas a tua. Tem oração por coragem e eficácia no anúncio do Evangelho, Atos 4, e aí o Espírito Santo enche a vida daqueles homens e eles anunciam corajosamente a palavra de Deus. Tem oração para crescer no conhecimento da vontade e do amor de Deus, Efésios 1, Colossenses 1. Mas você não enxerga, eu vou explicar isso, você não enxerga oração egocêntrica, materialista, não enxerga isso na boca dos cristãos no Novo Testamento. Agora, é óbvio que tem oração pelo pão de cada dia, mas até lá, você vai ver que o pão é nosso e não dele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até quando entra no ensino de orar pelo material, pelo pão, primeiro, é depois de santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Então, primeiro é isso. Aí, quando vai falar da necessidade, lá o pão não é meu, o pão é nosso. Porque o pão foi dado para ser partilhado, para ser dividido, para ser alvo da nossa generosidade ao próximo. Essa é a ideia da Bíblia. Quando a gente entende isso, a gente ora como gente grande, a gente ora como Paulo, a gente ora como Pedro. Os caras foram entendendo. É gente que abandonou a rede, na hora que Pedro voltou para o barco, aí Jesus aparece para Pedro, e aí esses caras foram crescendo mais e mais na percepção da vontade de Deus. Foram deixando totalmente de lado, tiveram que quebrar o barco, queimar os barcos, abandonar de vez
e seguir o que Deus chamou eles para fazer, assim como nós. Se você quer que os seus planos sejam bem-sucedidos, lembre-se sempre disso, amém? A palavra de Deus é final, Ele avalia o meu e o seu coração, Ele quer o controle da tua vida. No final, nada vai frustrar o plano dele. A diferença é você estar servindo como Pedro ou como Judas Iscariotes, amém? Vamos ficar em pé e dar uma palavra de oração.